Patrícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, se alguma vez você já tentou emagrecer e você falou assim, não sei o que acontece comigo, preciso investigar, deve ser minha tireoide, deve ter alguma coisa errada, eu preciso fazer uns exames de sangue, porque só eu não consigo emagrecer. Se você já se fez essa pergunta, se você já se pegou pensando assim, esse vídeo é pra você. Bom, o processo de emagrecimento, ele envolve muitas questões, muitos parâmetros e muitos pontos a serem investigados. Eu sempre gosto de falar que para emagrecer, todo mundo sabe o que fazer, né? A gente precisa comer menos e gastar mais. Então, se o paciente, por acaso, se você ou se qualquer outra pessoa que queira emagrecer está sedentário, não faz nenhum tipo de atividade física, vive comendo fast food, toma bebida alcoólica, come tudo errado, come miojo, come doce todo dia, você já sabe que diminuindo esses alimentos, que introduzindo mais frutas, legumes, verduras, comida de verdade na sua rotina e fazendo atividade física, nem que seja uma caminhada de 30 minutos por dia, você vai começar a emagrecer. Porque de um quadro onde você está comendo muito, está sedentário, gastando pouco, você vai trocar para um quadro de uma pessoa que faz caminhada todos os dias, 30 minutos por dia, ou seja, você aumenta o seu gasto e você vai estar diminuindo as calorias do seu dia, suas calorias diárias, comendo melhor, evitando fast food, evitando fritura, evitando gordura e afins. Então, emagrecer, o caminho para o emagrecimento, todo mundo sabe qual é. Eu falo assim, olha, se você entrar no Google e pesquisar dieta para emagrecer 5 quilos, você acha, você não precisa de mim para isso, não é isso que eu faço aqui no consultório. O que nós fazemos no consultório? Nós tornamos esse processo mais eficiente, nós investigamos o paciente, nós trabalhamos com a individualidade, nós pedimos exames de sangue, nós avaliamos como estão os seus exames bioquímicos, nós avaliamos a sua rotina, as suas queixas, nós tornamos esse processo 1000 vezes mais eficiente e com base científica. Então, quando vocês pesquisam essas dietas aí, vocês acham coisas do tipo água de berinjela, suco de limão, água com limão, água morna, chá não sei do que, seca isso, seca aquilo, passar 2 horas plantando bananeira emagrece. Vocês acham coisas sem nexo que vocês acabam acreditando, que vocês acabam fazendo e que depois vocês ganham peso tudo de volta. Já em uma reeducação alimentar, em um acompanhamento com um profissional, a gente vai te investigar como um todo, a gente vai suprir as necessidades do seu organismo, a gente vai direcionar melhor você para a atividade que você deve fazer, para o profissional que você deve procurar, se precisar encaminhar para algum médico, como o assunto que a gente vai falar hoje, como é sobre hormônios. Quem cuida, né, dessa parte hormonal é o médico, mas o nutricionista pode identificar isso já na consulta nutricional. Acreditem se quiser, acabou de ter um apagão aqui no prédio, tá? No meio do vídeo, nem lembro o que eu tava falando, mas a gente vai continuar. Então, o nutricionista, ele pode, eu acredito que era isso, investigar, né, o que tá acontecendo na sua rotina, ele pode desconfiar de possíveis desequilíbrios hormonais, e ele pode te direcionar, te encaminhar para um médico que vai tratar em conjunto com a nutrição, né, sobre os seus desequilíbrios. Então, a gente pode se encaminhar um paciente para terapia, a gente pode encaminhar para o psiquiatra, para o educador físico, para o endocrinologista, para o nutrólogo, porque cada um tem o seu trabalho. Então, eu nunca vou fazer o trabalho do nutrólogo, ele nunca vai fazer o meu, eu não vou passar treino, assim como o educador não deve passar o plano alimentar. Os médicos também não devem passar cardápios, eles devem encaminhar os pacientes para o nutricionista. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre um assunto bem importante do emagrecimento, que são hormônios. Existem 5 hormônios que são muito importantes no processo de emagrecimento e que durante o acompanhamento nutricional a gente pode identificar alguns desequilíbrios, a gente pode investigar e a gente pode encaminhar o paciente para fazer o tratamento com o médico. Muitas vezes vocês falam assim, ai, mais hormônio, mais isso, mais aquilo. O nosso corpo, eles precisam desses hormônios. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês e sobre a importância deles e por que eles podem atrapalhar o processo de emagrecimento. E todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, procurem um médico, procurem orientação. Parem de pesquisar isso por aí, de ter preconceito, né? Ou de se autodiagnosticar e falar, a minha tireoide é isso, é aquilo. Porque tudo isso tem solução. Não adianta você falar que não emagrece por causa da sua tireoide, mas você não procura um acompanhamento. Já acompanhei muitos pacientes com hipotireoidismo que emagreceram
pacientes com mais de 50 anos, que têm hipotireoidismo há anos, mas que fazem acompanhamento médico, que fazem a utilização do hormônio, que fazem acompanhamento, tratamento e que junto com a nutrição conseguiram melhorar assim a qualidade de vida e diminuir 5, 10, 12 quilos, certo? Bom, então existem 5 hormônios que eu considero 5 hormônios bem importantes para o processo de emagrecimento, que são os hormônios da tireoide, sim, são importantíssimos e eu vou te explicar o porquê. Nós temos os hormônios sexuais, a grelina, a leptina e o cortisol. Você já ouviu falar sobre algum desses hormônios? Eu vou explicar brevemente um pouquinho sobre cada um, para você entender como que eles podem influenciar no seu processo de emagrecimento. Bom, os hormônios da tireoide, eles são principalmente importantes para a regulação do seu metabolismo, né? São eles que vão definir se você gasta muita energia, pouca energia. Por exemplo, quando você secreta muito hormônio, quando tem muita produção do hormônio, essa é uma dúvida bem importante que vocês costumam errar. Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, eu tenho tireoide. E eu faço assim, meu Deus, não é assim. Por quê? Todos nós temos, né? Mas nós temos, algumas pessoas elas secretam mais do hormônio e por isso elas têm hipertiroidismo. E algumas pessoas elas secretam em pouca quantidade, elas liberam pouca produção desse hormônio. E essas pessoas têm o hipotireoidismo. O que isso significa? Se você produz muito hormônio em excesso, o seu metabolismo ele trabalha muito. Então essa pessoa tem o coração, geralmente os batimentos muito acelerados, ela tem dificuldade para dormir, ela sua muito porque o metabolismo dela é muito acelerado. E tem aquela pessoa que tem o hipotireoidismo, que ela libera pouco desse hormônio, tem pouca produção desse hormônio. E por isso o metabolismo dela é mais lento. Então é uma pessoa que costuma ter mais preguiça, mais cansaço, mais dificuldade para emagrecer, tem menos energia ao longo do dia, porque o metabolismo funciona mais lentamente. E aí, quando você faz o acompanhamento médico e você faz o tratamento e você faz o uso do hormônio, a nutrição vai te ajudar a regular a sua alimentação, a diminuir esses sintomas também e fazer com que você emagreça. Então, às vezes o paciente tem sim uma disfunção hormonal aí, né? Tem um problema na tireoide, pode ser, pode acontecer, mas isso não impede o paciente de emagrecer se fizer o tratamento. Então parem de falar, eu não emagreço porque eu tenho tireoide. Você tem tireoide, todo mundo tem, eu também tenho. Mas se você produz pouco, se você tem pouca liberação desse hormônio, vai sim dificultar o seu emagrecimento, entre vários outros sintomas. E aí o que você precisa é procurar ajuda médica para fazer o tratamento. E isso não vai te impedir de emagrecer se você estiver fazendo acompanhamento, tá? Então parem de achar que a tireoide não deixa você emagrecer. Se você estiver em tratamento, vai ser tudo normal, ok? Um segundo hormônio é a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Por que o hormônio da fome? Porque é esse hormônio que sinaliza a fome para o nosso cérebro. Então, quando a grelina é liberada lá, a gente fala assim, opa, tô com fome. Alguns estudos, inclusive, dizem que as pessoas com obesidade, elas têm maior liberação de grelina e menor sensibilidade à leptina. Elas têm mais leptina porque a leptina ela é produzida pelas células de gordura. Então, se a pessoa tem obesidade, se ela tem maior quantidade de gordura, ela tem mais leptina, mas ela tem menor sensibilidade a esse hormônio. Ou seja, ela tem muito, mas ela tem pouca dessa sensação, porque a leptina é o hormônio da saciedade. Então, a pessoa obesa, geralmente, ela tá sempre com muita fome e com pouca saciedade. Você já percebeu que, geralmente, uma pessoa com mais peso, além dos hábitos ruins, né, da qualidade de vida ruim, além dessa pessoa já estar acostumada com aquela alimentação, com aquela rotina, com aquele excesso, quando ela come e ela nunca tá saciada. Ela sempre quer um pouquinho mais. Ela acabou de comer o dela. Se alguém falar assim, não quero mais, quer mais um pouquinho? Ela pode acabar pegando. Claro que isso eu não posso generalizar, não é todo mundo que é assim, né? Mas isso pode ter a ver com a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, tá? E quando a gente identifica isso, nós podemos trabalhar através da nutrição de formas diferentes. Por exemplo, se o paciente está sempre com muita fome e com pouca saciedade, nós podemos aumentar a ingestão de fibras, nós podemos aumentar a atividade física, que vai dar mais sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer e vai regular melhor esses hormônios. Quando essa pessoa for comer, a gente pode aumentar a quantidade de gordura e proteína da alimentação para ter mais saciedade, para ter uma digestão mais lenta.
Quanto mais alimentos açucarados, né, de alto índice glicêmico, que tem digestão muito rápida, mais fome você tem, mais você ativa isso. O próprio processo de absorção, né, do açúcar, o próprio processo de liberação da glicose envolve leptina e grelina. Então, se você sempre come alimentos refinados, você sempre tem maior bagunça aí, né, falando mais de uma forma mais popular, você tem uma bagunça maior de leptina e grelina. E tem um hormônio também muito importante que tem a ver com a leptina e a grelina, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, é um hormônio bem mais conhecido, né? O hormônio do estresse, todo mundo sabe o quanto o estresse ele é prejudicial para o nosso organismo, mas ele também tem muita relação com o processo de emagrecimento, porque uma pessoa que está sempre estressada, o que ela busca? Reduzir esse estresse. Então essa pessoa ela quer sempre descansar, essa pessoa ela quer sempre prazer, essa pessoa ela quer sempre comer, essa pessoa ela sempre quer descontar em alguma coisa esse estresse dela. Então ela sempre acaba buscando hábitos mais rápidos, rotas mais rápidas para sentir prazer. Então ela vai buscar bebida alcoólica, ela vai buscar comida, ela vai buscar açúcar, porque quando ela tem aquela sensação de prazer a partir dessas fontes, dessas rotas, ela ameniza, ela tem uma sensação imediata, né, de prazer e ela ameniza aquele estresse. Mas o quadro de estresse logo volta. E o cortisol elevado atrapalha o seu sono, que atrapalha o seu emagrecimento, atrapalha a liberação de hormônios de prazer, atrapalha a liberação de hormônios como a leptina e a grelina. Então você sempre tem uma sinalização ruim, tanto de fome quanto de saciedade. E existem até alguns estudos que dizem que quanto mais a gente vai diminuindo o peso, mais a gente aumenta essa sensibilidade à leptina e a gente começa a aumentar a sensação de saciedade. Você já percebeu que quando você comia tudo errado, você tinha uma sensação de que você estava sempre com fome, sempre com necessidade de comer, que não é fome, é vontade de comer. E aí você começa a fazer uma reeducação alimentar da forma correta, você começa um processo de emagrecimento com acompanhamento nutricional, vendo o que falta nos seus exames, se tem falta de vitaminas, se não tem, de nutrientes, faz atividade física, começa a dormir melhor, tomar bastante água, melhora o funcionamento do seu intestino. E aí você começa a sentir mais saciedade. Você fala assim, nossa, eu comi e eu tô saciada. Nossa, antes como que eu podia comer e ainda repetir? Como que eu podia comer e depois comer uma barra de chocolate? E você se surpreende com você mesma. E você fala assim, nossa, como que eu comia daquele jeito? Porque realmente, conforme você vai perdendo peso, você vai comendo com mais qualidade, você vai tendo uma regulação melhor e maior sensibilidade à leptina e você tem maior saciedade. E aí, por último, a gente tem os hormônios sexuais, né? A gente tem o estrogênio, que é um hormônio feminino, e a testosterona, que é um hormônio masculino. O estrogênio, o hormônio feminino, é ele que determina a distribuição da gordura, por exemplo, para a região das coxas e dos quadris da mulher. Eu tô com uma colinha aqui só para eu lembrar quais são os hormônios para eu não esquecer de falar nada para vocês. E a testosterona é o que ajuda na produção de massa muscular. Então, o estrogênio é um hormônio mais feminino, né? O que torna a mulher mais feminina. E a testosterona é o que torna o homem mais masculino, é o que faz o homem ter a voz grossa, mais produção de massa muscular, mais força, é o que faz ter mais pelos, barba, pelos nas axilas, enfim. Então, quando a gente tem, a mulher ela tem menos dos hormônios masculinos e o homem tem menos dos hormônios femininos. E quando a gente está com esse hormônio desregulado, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, a mulher começa a ter uma queda desse estrogênio. Então ela começa a acumular gordura onde? No abdômen. Aí que vocês começam a reclamar, né? Mais irritabilidade, mais estresse, o sono mais perturbado, às vezes não consegue dormir a noite toda. Mais dificuldade de produção de massa muscular, porque testosterona da mulher também vai lá embaixo, menos libido. Então a gente sempre precisa investigar esses hormônios também, fazer um acompanhamento com o ginecologista é muito importante, entender se esses hormônios, você não precisa estar com 40, 50 anos para ver se esses hormônios estão bons. Às vezes quando você está num processo de emagrecimento, você sempre perguntam, né, qual que é a diferença do endócrino, do nutrólogo, do nutricionista. A diferença é que nós podemos tratar coisas diferentes. Então, o nutricionista, por exemplo, ele não pode cuidar dessa parte hormonal, ele deve entender, né, porque nós somos um conjunto com o endócrino e com o nutrólogo. Mas quem vai fazer o tratamento, quem vai fazer a regulação desses hormônios são eles. Já eles não podem te passar um cardápio para te ajudar
no seu objetivo. Então, ele vai tratar e investigar esses hormônios, vai suprir, né? Vai regular essa parte e ele vai passar você pra mim e eu vou te ajudar. Então, por exemplo, a mulher tá com dificuldade para ganhar massa muscular. Eu peço um exame de sangue e eu identifico que a testosterona da mulher, ela tá baixa. Quando eu identifico isso, vou passar ela para o médico vai melhorar essa testosterona da mulher e eu vou passar ela também para um treinador, né, para um educador físico e ele vai montar um treino para ganho de massa muscular. Eu vou ajustar a dieta dela, ela vai fazer o acompanhamento com o médico, vai fazer o treino lá com o educador físico e em conjunto nós faremos essa mulher ganhar massa muscular. Então, esse é o tratamento em conjunto. Eu não posso regular os seus hormônios e passar o seu treino. O seu treinador, ele não pode te passar a dieta para o ganho de massa muscular, porque ele não entende do cálculo, da estratégia, do que envolve a nutrição nesse ganho de massa muscular. Assim como o médico também não entende desse cardápio, ele entende da parte hormonal. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os hormônios, né, de uma forma bem básica, assim, na área da nutrição, da medicina. A gente estuda isso muito mais a fundo, mas é importante que você saiba que sim, alguns hormônios, eles podem atrapalhar ou eles podem colaborar com o seu processo de emagrecimento. E você investigar como um todo é muito importante. Às vezes o seu emagrecimento, ele é solucionado com o endócrino, às vezes com o nutrólogo, às vezes com o educador físico, às vezes com a nutri, às vezes com uma psicóloga e muitas das vezes precisa ser em conjunto e precisa ser investigado várias coisas da sua parte psicológica, os seus hormônios, os seus exames bioquímicos para ver seus nutrientes, a sua composição corporal quando a gente faz a avaliação no consultório. Então você é um ser único e individual. Não adianta você querer fazer a dieta do seu amigo. Imagina você fazendo a dieta lá super restritiva e você tá com a sua leptina lá embaixo, e aí você nunca tem saciedade, você tá fazendo uma dieta super restrita. O que o corpo vai sinalizar? Muito mais grelina e vai ficar assim, ó, fome, 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 nunca vai ter saciedade e você nunca vai conseguir emagrecer. Aí você sempre vai falar, nossa, eu não dou certo pra isso, não, eu não tenho jeito. Meu Deus, e vai ficar tentando fazer sozinha, né? E vai ficar quebrando a cara. E vai ficar falando assim, não, eu não tenho jeito, não, eu não consigo, não, eu não dou conta, não, eu não nasci pra isso. Não, a culpa deve ser da minha tireoide, não é possível, eu não tô emagrecendo por causa disso. Então, pare de se culpar, pare de tentar achar o problema sozinha e busque ajuda. Porque sim, podem ter vários motivos porque você não consegue emagrecer, principalmente o envolvimento com esses 5 hormônios que eu expliquei pra você. Mas é necessário que seja investigado por um especialista. Ok? Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa aqui seu comentário, me fala se você teve alguma experiência quanto a isso, se você faz um acompanhamento com o médico, com o endócrino, com o nutrólogo, com a psicóloga. Me fala aí qual é o seu processo de emagrecimento para eu te conhecer, entender um pouquinho mais sobre você e conseguir produzir melhores vídeos para que abra sua mente e para que o seu processo de emagrecimento ele seja mais eficiente, mais saudável e mais rápido, né? Às vezes vocês ficam dando murro em ponta de faca, não sei se vocês conhecem essa expressão, mas vocês ficam tentando coisas que não servem pra vocês e talvez eu possa aqui abrir a sua mente, te dar um insight para que você comece esse processo da maneira correta, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.